Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Estamos novamente aqui trazendo, através desse vídeo, a palavra do Senhor, o estudo, a meditação do Evangelho. Nesses tempos de Covid, não podemos fazer isso pessoalmente com os irmãos, então vamos fazendo aqui através dos nossos vídeos, para que cada um possa, na sua casa, ou no momento que achar mais oportuno, estar meditando na palavra do Senhor. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João, com relação aos milagres, os sinais que João traz em seu Evangelho, que são apenas 7, e hoje nós já estamos no penúltimo, ou seja, no 6º sinal, que é aquele que está no capítulo 9, que é a cura de um cego de nascença. Amém? Então vamos iniciar com a leitura do versículo 1 até o versículo 7. João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então esses primeiros versículos aqui do capítulo 9, eles narram o sinal, narram como aconteceu o milagre. Então, situando aqui esse momento em que acontece esse milagre, já Jesus voltando a Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Isso acontece depois dos relatos que João traz no capítulo 8, onde Jesus afirma, que ele é a luz do mundo. Ou seja, então, esse milagre, mais esse sinal aqui do Evangelho de João, ele acontece no momento em que a relação de Jesus com os fariseus já estava no nível máximo de tensão. Já haviam tido vários embates entre Jesus e os fariseus, e aquilo que acontece ali no capítulo 8, quando Jesus afirma que ele é a luz que veio para o mundo que está em trevas, que está na escuridão, os fariseus entenderam aquilo como blasfêmia, como Jesus sendo um charlatão, ou seja, não crendo em Jesus de maneira nenhuma. E já buscando formas de o perseguir. Já intentavam matar Jesus. Então, esse milagre acontece nesse cenário já de tensão grande tensão entre Jesus e os fariseus. E logo aqui no versículo 2, Jesus caminhando em direção a Jerusalém, viu um cego de nascença, ou seja, uma pessoa que nasceu cega, aquele cego dos arredores ali de Jerusalém, que todo mundo conhecia, todo mundo sabia que ele era cego. Tem mais à frente, falam que ele era um mendigo, ou seja, era aquele cego que ficava no local ali mendigando, conhecido por todos sabiam que ele era cego de nascença, já nasceu cego. Então os discípulos, no versículo 2 aí, os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou? Este, o cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos aqui, eles apresentam a Jesus o que a gente chama de falso dilema. Eles fazem a pergunta e dão duas opções de resposta. Contudo, as duas opções de resposta estão erradas.
Então, por isso é chamado um falso dilema. É isso ou isso? Mas, na verdade, não é nem isso nem isso. Existe uma terceira resposta, existe uma terceira conclusão, que é o que Jesus vai mostrar. Então, eles fazem essa pergunta, esse falso dilema, com base na crença dos judeus, né, de que toda doença, ela provinha de um pecado específico. Ou a pessoa cometeu um pecado e, pelo juízo de Deus, foi acometida de uma doença, como uma forma de punição, ou então a chamada maldição hereditária, né, que muitas igrejas pregam aí até hoje, falam muito sobre maldição hereditária, ou seja, se seu pai, seus avós, seus bisavós eram pecadores ou cometeram algum tipo de pecado, isso vai se perpetuar na família através da maldição hereditária. O livro de Jó traz isso, né, quando Jó é acometido por toda aquela sorte de dificuldades e de coisas terríveis mesmo, né, que aconteceram. Ele e os amigos vão lá visitá-lo, ficam lá, né, nessa visita. Depois de 7 dias de visita e eles vendo tudo que estava acontecendo com Jó, chega um momento que eles perguntam: Jó, qual foi o seu pecado? O que você fez para estar acontecendo tudo isso com você? Isso que está te acontecendo pode ser por algum tipo de pecado. Então era a crença que os judeus tinham. Mas aí Jesus, no versículo 3, ele dá a resposta e mostra que a crença dos judeus está completamente equivocada. Então respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, o que Jesus está ensinando ali? Jesus está ensinando sobre a soberania de Deus. De que Deus, Deus é soberano, que ele age muitas vezes de forma que nós não entendemos, de uma forma misteriosa para nós, que somos homens carnais, mas que dentro da soberania dele tem um propósito. Então, muitas vezes, Deus permite o mal, Deus permite o sofrimento, as dificuldades desse mundo, mas para, de alguma forma, a glória dele, as obras dele sejam manifestas posteriormente. Ou através do arrependimento, aquela pessoa está passando por tribulações, está passando por dificuldades e dentro dessas dificuldades ela acaba se aproximando de Deus, buscando a Deus, né, buscando o conhecimento de Deus, ou mesmo quando a pessoa passa por uma situação de doença e obtém a cura e dá glória a Deus por isso. Ela já crendo, ela já dá glória, que aquilo aconteceu foi por obra de Deus, foi para manifestar a glória de Deus e através disso ela vai estar louvando a Deus. Então, essa resposta de Jesus, quando ele fala que a cegueira aconteceu para se manifestar, né, no cego as obras de Deus, ou seja, a glória de Deus, é isso que ele está ensinando, sobre a soberania. Deus permite, igual ele permitiu a esse cego uma vida inteira de sofrimento, para agora, como nós vamos ver, a obra de Deus se manifesta nele através de Jesus Cristo. E Jesus continua ensinando aqui no versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus, ele ensina, o que ele está ensinando aqui? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Dia aqui, Jesus está significando a presença de Jesus. Ele é a luz do mundo. Enquanto ele está no mundo, ele, na época do Evangelho, ele estava encarnado. Atualmente, ele está através do Espírito Santo. Então, as obras de Deus têm que ser feitas enquanto há luz no mundo, enquanto é dia. Porque, Jesus continua aqui, ó. A noite vem, quando ninguém trabalhar. Quando ninguém pode trabalhar. A noite aqui é julgamento. Quando Jesus vai vir para julgar e depois disso, quem não tiver obtido a salvação não vai poder mais trabalhar, não haverão mais obras. Vai estar consumado. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aqui, Jesus, ele manda o cego se lavar para que a obra seja completa no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ou seja, Jesus, um enviado de Deus,
fazendo o milagre, enviou o cego para a consumação desse milagre naquele tanque. Era um tanque que tinha nos arredores ali de Jerusalém, era um tanque grande, daqueles com degraus. Então a pessoa, para o cego se lavar ali no tanque, ele tinha que entrar dentro do tanque, né, e se lavar. Pois bem, agora do versículo 8 ao versículo 12, nós temos a narrativa de como que as pessoas viram esse grande milagre de Jesus. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, aqui falando o que eu disse, né, que ele era um mendigo, ou seja, todo mundo conhecia ele, era o ceguinho que ficava ali pedindo, né, todo mundo conhecia. Perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Foi tão inacreditável o que aconteceu com essa pessoa, com esse cego, de todo mundo saber que ele era um cego de nascença, que a vida inteira ele esteve ali, sem enxergar, pedindo esmola, e de uma hora para outra aparecer enxergando. De tão inacreditável, eles achavam que não era nem ele, que era outra pessoa se passando por ele, ou muito parecido com ele. Aí ele mesmo confirmou, não, sou eu mesmo. Então, versículo 10, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem, vejam bem, isso é importante, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Então, foi muito espantoso para todos aqueles que conviviam com aquela pessoa o que tinha acontecido com ele. Tão espantoso que eles não acreditavam, achavam que era outra pessoa. E na hora que eles viram que era ele mesmo, eles, né, queriam saber como que aconteceu. E ele falou, foi Jesus, ele não está aqui, não sei onde que ele está. E as pessoas naquela, de certa forma, incredulidade de tão né, grandiosa que foi aquela obra, aquele milagre. O que eles fizeram? É o que vai vir agora do verso 13 até o 17. Eles levaram o cego, né, o que era cego, para os sacerdotes. Ou seja, não, vamos levar ele para o pastor. O pastor vai ter que explicar isso aqui, o que aconteceu, né, os sacerdotes. Então vamos lá, os fariseus interrogam o cego. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que ele lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu-lhe ele. Então, né, as pessoas espantadas com o milagre levaram o cego lá para os fariseus. E os fariseus, como nós sabemos, já estavam em litígio com Jesus, já, a tensão entre eles e Jesus já estava num grau bem elevado, né, muito próximo ali de já culminar né, com todo o julgamento que fizeram de Jesus. Então, quando eles perguntaram ao cego o que tinha acontecido, e o cego explicou, né, que era, né, que aplicou lodo aos meus olhos e agora passou a ver, os fariseus concentraram no quê? No fato do cego ter falado aqui no versículo 15, que aplicou lodo aos meus olhos. Por quê? Porque a lei de Moisés, não a lei de Moisés que está na Bíblia, mas a lei que os fariseus, né, desenvolveram, a lei humana ali dos judeus, depois dos mandamentos de Deus, ela estabelece uma lista grande de tudo que era proibido fazer aos sábados. E nessa lista constava que não podia se fabricar barro, lodo, barro, fazer qualquer coisa advinda do barro no dia do sábado. Então os fariseus, na sua tradição, no apego às tradições,
num apego aos costumes criados pelos homens, criados pela sinagoga, né, que equivaleria à igreja de hoje. Eles deram menos importância ao milagre e mais importância ao fato de ter sido fabricado, o milagre ter, o Jesus ter utilizado o lodo, o barro para fazer o milagre. Porque no dia de sábado não poderia se fazer, né, barro, fazer lodo. Então eles afirmaram: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Ou seja, se ele estava fazendo barro no dia de sábado, ele era pecador, ele não era de Deus. Esse homem não é de Deus, como eles afirmam aqui no versículo 16. Então isso mostra pra gente como que, muitas vezes, o apego a tradições, a costumes, que não estão na Bíblia, mas que estão presentes nas igrejas, cegam as pessoas. Muitas vezes as pessoas deixam de observar um milagre ou uma obra de Jesus na vida dela, na vida de quem, né, possa estar próximo dela, por apego a tradições, por apego a mandamentos que são criados pelos homens. E é isso aqui que o Evangelho está nos ensinando, com a reação dos fariseus, mostrando que eles estavam mais preocupados com os costumes e as tradições judaicas do que com o milagre espantoso que estava ali na frente deles, um homem a vida inteira cego, agora enxergando. E no 17, quando eles perguntam de novo ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O cego responde que é profeta. Ou seja, primeiro quando os amigos perguntaram para o cego quem tinha feito, ele fala: um homem chamado Jesus. Agora, para o sacerdote, ele já não fala mais que foi um homem, foi um profeta. Vejam bem o caminhar das coisas, né? Do versículo 18 ao 23, eu vou ler aqui, os fariseus, continuando na incredulidade, mesmo com o cego se apresentando ali na frente deles, falaram: não, vão chamar os pais para a gente conferir essa história. Não acreditaram os judeus, aí, versículo 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e o interrogaram: é este vosso filho, de quem dizeis que nasceis cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Ou seja, eles continuaram na incredulidade, chamaram os pais do cego, os pais, tipo assim, falando: não, esse pessoal aqui está querendo enganar a gente, isso é armação, vamos tirar uma prova. Aí os pais foram lá e falaram: não, ele era cego mesmo. Mas os pais, eles sabiam, nessa altura, se todos os vizinhos, como diz lá no versículo 9, se todo mundo ao redor do cego já sabia do que tinha acontecido, obviamente os pais também sabiam que Jesus o tinha curado, mas eles não tiveram coragem de falar para os sacerdotes. Por quê? Porque já estava sentado lá entre os judeus que quem confessasse Jesus seria expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga não é simplesmente deixar de frequentar a sinagoga. Ser expulso da sinagoga é ser perseguido. Como nós vimos no início da igreja primitiva, muitos cristãos sendo perseguidos e mortos pelos judeus por confessarem Jesus como Salvador, como Criador, por crer em Jesus Cristo. Inclusive Paulo, quando ele era Saulo, ele perseguia os judeus, né? E nós vemos também aqui na Bíblia que existem judeus que pertenciam à sinagoga, que acreditavam em Jesus, mas não admitiam. Nicodemos era um que conversava com Jesus, sabia que Jesus era o Messias, mas não admitia por medo da sinagoga. O José de Arimateia é muito citado na Bíblia também. Ele acreditava em Jesus, mas era membro da sinagoga e dessa forma não tinha coragem de dizer com medo da perseguição, com medo da expulsão da sinagoga. Os judeus eram muito apegados, né, à sua religião. Do versículo 24 a 26, eles novamente interrogam o cego.
Então vamos lá no versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vos disse e não o atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Ou seja, que o cego já estava perdendo a paciência com os fariseus, né? É a segunda vez que eles vão lá e perguntam a mesma coisa. Ainda no versículo 24, eles chamam a atenção dele, dá glória a Deus. Né? Ou seja, se alguém te curou, foi Deus, não foi Jesus. Só pode dar glória a Deus. E insistindo, e ele já perdeu a paciência. E os judeus ali no versículo de 28, eles falam, relatam, né? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Mais uma vez a incredulidade dos judeus. Eles continuam, mesmo com o milagre ali na frente deles, eles continuam não acreditando. Eles não acreditam, eles falam que são discípulos de Moisés, ou seja, eles são discípulos da lei. Eles só acreditam na lei, a lei criada pelos homens, a lei criada por eles mesmos, pelos judeus. Mas não creem no milagre feito por Jesus. Um milagre fantástico, sobrenatural, é impossível de ser feito. Um cego de nascença voltar a enxergar. Então eles continuam na cegueira, nas trevas, na dureza de coração, na cegueira espiritual. E aí então, o que acontece? O cego prega para os fariseus, né? Do versículo 31 a 34, nós podemos ver que depois desse segundo interrogatório, o cego já passa a pregar para os judeus. Olha só, versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Vejam bem. Primeiro, para os vizinhos, para os parentes lá, o cego falou que o milagre foi feito pelo homem chamado Jesus, um homem. Depois, no primeiro interrogatório, quando os fariseus perguntam para ele quem achava que Jesus era, né, aquele que tinha feito o milagre, ele falou um profeta. Agora ele já chama Jesus como um homem de Deus. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Porque desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Não existe relato histórico nem entre os gregos, nem entre os romanos, nem entre a filosofia, o misticismo, nem entre a mitologia grega de alguém cego que tivesse recuperado a visão. Não existe relato. Então isso prova a força do milagre que Jesus fez naquele momento. E o cego sabia disso com toda né, simplicidade dele, que ele devia ser uma pessoa simples, até né, pelo próprio Evangelho relatar que ele era mendigo, um cego que pedia esmolas. Ele ainda pregou para os judeus. Olha o caminho da conversão. Olha como que ele já vai caminhando. Tudo acontecendo muito rápido, mas ele já chegou no ponto de pregar. Ele já estava ensinando para os judeus que se Deus não atende pecadores e que se ele sabe que aquilo aconteceu com ele, ele é a prova, testemunha de que a própria testemunha viva de que aquilo aconteceu com ele. Então Deus pratica aquilo com quem ele entende que pratica a sua vontade. Então, obviamente, Jesus era de Deus. É o que o cego está explicando para os fariseus. Mas no versículo 34, eles continuam. Eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ou seja, aí vem a soberba, né? Você quer ensinar para a gente? Você um mendigo, um cego? Quer ensinar a nós que somos judeus, que defendemos a lei? Expulsaram ele da sinagoga. Ou seja, a partir daí ele já seria perseguido.
né? Como eu disse antes, a expulsão não era simplesmente sai daqui, não. A expulsão é que ele poderia ser perseguido, a família dele poderia ser perseguida, ele não seria, a partir daqui em diante, mais ser considerado um judeu. Olha toda a dureza de coração desses fariseus. O expulsaram. E o final do capítulo tem a segunda revelação de Jesus, o segundo encontro de Jesus com o cego, que vai do versículo 35 ao 41. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, ou seja, Jesus foi atrás dele, ficou sabendo e foi atrás dele, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é o Filho do Homem para eu poder saber se eu creio nele ou não? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Ou seja, Jesus se apresenta para ele como Filho de Deus. Jesus fez o milagre para a manifestação de Deus, da obra de Deus, da glória de Deus, como dito lá no início do capítulo, e agora Jesus se manifesta expressamente para aquele cego. Eu sou o Filho de Deus. E aí o versículo 28, então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Olha que maravilha. Então, o cego começou falando que Jesus era um homem, lá para os vizinhos. Depois, no primeiro interrogatório, falou que Jesus era profeta. No segundo interrogatório, falou que Jesus vinha de Deus, né? Era um homem de Deus. E agora, na quarta vez, no segundo encontro, ele creu e adorou. E nós sabemos que os judeus só adoram a Deus, porque é o que está na palavra, em Deuteronômio, só existe um Deus, adora somente a Ele. E os judeus só adoravam a Deus. Então, quando tem um relato de um judeu adorando, igual está aqui, adorando, eles adoravam era através de prostração, eles caíam, né, aos pés, de joelhos e adoravam, é porque o cego agora creu que Jesus era Deus. Oh, maravilha. É o caminho, né? Você vê que o que aconteceu com o cego aqui em um dia, com as pessoas, pode demorar tempos diversos aí, é o caminho da conversão, né? Você vai, começa acreditando, você vai estudando até chegar no nível de adoração.